Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de matemática, né? Dando continuidade nos nossos conteúdos revisionais, onde hoje nós vamos falar sobre as divisões, né? Só que divisões com frações e, nesse caso, por um número natural, tá bom? Então, vamos lá. A Pro trouxe aqui para vocês já um exercício, né? Que vai aí nos relembrar de como realizar as divisões com frações por um número natural. Então, vamos lá. Silvia fez um bolo de chocolate e dividiu em 12 pedaços para levar na reunião da escola. Contudo, quis ter certeza de que o bolo estava bom e, com isso, dividiu um dos pedaços com seu filho. Que fração representa a parte que Silvia e seu filho irão comer separadamente? Então, pessoal, lembra que eu falei assim para vocês? Sempre falo isso para vocês, né? Quando estiver difícil, quando a gente não conseguir visualizar, a gente desenha para facilitar o nosso raciocínio, né? Então, aqui a Pro desenhou para vocês um bolo de chocolate, né? Como se fosse um bolo de chocolate que está dividido em 12 pedaços. E o meu enunciado diz que antes dela levar para a reunião, ela quis ter certeza se o bolo estava bom. Então, ela pegou um desses pedaços, um só, tá? Um só desses pedaços e foi comer com o filho. Só que um desses pedaços que ela comeu, ela dividiu ao meio. Então, ela comeu metade e o filho comeu outra metade. Então, olhem aqui. Tá o mesmo bolo que ela dividiu ao meio, né? Para tirar um pedaço para ela e um pedaço para o filho. E aí nós vamos fazer então agora a nossa conta para descobrir quanto foi que ela tirou do bolo, né? Quanto que ela comeu desse bolo e quanto que o filho comeu. Então, o que a gente faz? Ela tirou 1/12 do bolo, não foi? Ela pegou só 1/12 de todo o bolo. O bolo inteiro não tem 12 pedaços, ela pegou um só. Então, ela pegou 1/12 e esse um pedaço que ela pegou, ela dividiu por 2, né? Que um foi para ela, metade para ela e metade para o filho. E aí, então, nós vamos fazer a divisão. 1/12 dividido por 2. Lembra que a Pro falou para vocês que sempre que for por um único número natural, a gente precisa imaginar que embaixo desse número tenha o número 1, porque o número 1 não vai modificar a minha fração, né? Então, a gente imagina que tem o número 1 embaixo. E para fazer a divisão com frações, a gente tem que transformá-la em uma multiplicação. E como que eu transformo em uma multiplicação? Eu conservo o primeiro, mudo o sinal de divisão para multiplicação e inverto a segunda fração. Então, vamos dar uma olhada? Conservo a primeira fração, 1/12, mudei o meu sinal de divisão para multiplicação, então aqui era 2/1, ficou 1/2, e aí eu faço a minha multiplicação, né? A multiplicação a gente já sabe que a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1, 1, 12 vezes 2, 24. Então, Silvia e seu filho irão comer 1/24 cada, né? Cada um do bolo de chocolate. Então, Silvia e seu filho irão comer 1/24 cada um, deixa eu pôr uma vírgula aqui, do bolo de chocolate. Tudo bem? Próximo exercício que a Pro trouxe para vocês. Camila estava colocando papel de parede em uma das paredes de seu quarto. Na parte da manhã, ela pintou 3/4 e na parte da tarde colocou metade do que estava faltando. Então, olha o nosso enunciado. Está falando que a Camila estava colocando papel de parede na parede do seu quarto. De manhã, ela conseguiu colocar 3/4 da parede. E na parte da tarde, ela foi tentar colocar o que estava faltando, mas ela não conseguiu colocar tudo o que estava faltando. Ela conseguiu colocar apenas metade do que estava faltando.
Então, sabendo que ela não concluiu o trabalho nesse dia, quanto ficou faltando de papel de parede para Camila colocar? Então, vamos lá para a nossa continha, ó. Tá dizendo que a parede inteira da Camila é 4/4. E que na parte da manhã ela conseguiu colocar 3/4 desse papel de parede. Ela não conseguiu colocar tudo. Ela colocou 3/4. Então, só na parte da manhã ela colocou esses 3/4 e fazendo a conta, né, uma subtração da parede inteira menos o que ela colocou de manhã, a gente tem que é 1/4 que ficou faltando, né? Lembrando que a subtração denominadores iguais a gente só copia e subtrai o número de cima. 4 menos 3, 1. Então, ficou faltando 1/4 para ela colocar na parte da tarde. Contudo, quando ela foi colocar o papel de parede na parte da tarde, ela não conseguiu colocar esse 1/4 que estava faltando, né? Ela não conseguiu concluir o serviço dela. Ela conseguiu colocar apenas metade desse 1/4. Então, a pergunta é, sabendo que ela não concluiu o trabalho nesse dia, quanto ficou faltando de papel de parede para ela colocar, para ela terminar o serviço? Então, ela tinha 1/4 para pôr na parte da tarde, ela não conseguiu colocar esse 1/4 por inteiro, ela só conseguiu colocar metade desse 1/4. Então, vamos ver quanto que é metade de 1/4. Então, a gente faz 1/4 dividido por 2, lembrando que para eu realizar uma divisão, eu preciso transformá-la em uma multiplicação. E como que eu transformo em uma multiplicação? Conservo a primeira fração, mudo o sinal de divisão para multiplicação e mudo a segunda fração, tá bom? Nesse caso, nós temos um número natural, nós não temos uma fração. Então, nós temos que imaginar que aqui embaixo do 2, nós vamos ter o número 1, tá bom? Então, a gente precisa imaginar que embaixo do número 2, nós vamos ter o número 1, tudo bem? Porque é por um número natural, não é uma fração. Então, vamos lá. Conservo a primeira fração, vai ficar 1/4, modifico o meu sinal de divisão por uma multiplicação e modifico a minha segunda fração, que era 2/1, vai ficar 1/2. Quando eu transformo na minha multiplicação, eu lembro da regrinha das multiplicações de frações, que eu multiplico os nominadores, né? E multiplico os denominadores. Então, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, ficou faltando Camila colocar 1/8 desse papel de parede. Tá bom? Então, pessoal, na aula de hoje nós recordamos como que faz as multiplicações por frações, mas com um número natural, né? Sendo uma fração em um número natural, onde eu preciso transformar o meu número natural em uma fração, lembram? Então, eu tinha um número natural e transformei ele em uma fração, coloco o número 1 embaixo dele, para que eu possa inverter depois. Então, eu tenho que manter a primeira fração, modificar o meu sinal de divisão por uma multiplicação e modificar a minha segunda fração. Eu tenho que inverter a minha segunda fração, tá joia? E aí eu só transformei na minha multiplicação, multiplico o numerador com o numerador e denominador com denominador, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se permaneceu alguma dúvida, levem para a live, que eu vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijão e aguardo vocês na live, tudo bem?